Entendo. Aí. Então, na primeira parte eu vou falar sobre casais, algumas coisas a gente já viu na outra aula de uma forma, mas agora tudo que eu falar de casal vai ser com essa vertente, a união do casal para ter um filho. Então, a gente vai pensar aqui a aula inteira na construção da família. E depois, aí eu faço uma pausa. Aí, na segunda parte, eu vou falar dos filhos, então essa relação com os filhos e tal. Vou pedir para vocês fecharem os microfones e vamos lá. Aqui. Então, a gente vai falar sobre essa relação dos casais e dos filhos. Começando pelos casais. Então, muito do que a gente vai ver aqui, a gente já falou na relação do amor, só que agora, quando esse amor ele continua, né? Porque o amor ele pode estar, e ele está envolvido em qualquer tipo de encontro. Só que quando o casal ele permanece junto na construção dessa família, as coisas vão ficando um pouquinho diferentes. Então, a gente vai olhar um pouco para esse percurso, direcionando para a construção da família. Começando pela troca. Então, sempre a gente vai ter que olhar para o tipo de troca, então, primeiramente entre o casal e depois a relação dos pais com os filhos. E nessa troca, para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo que necessitamos. Dando-nos, recebemos e possuímos o parceiro. Tomamos-nos homem e mulher e formamos um casal. Aqui, a gente começa a falar de uma troca e da importância do cada um no seu papel. E isso a gente vai ver agora ao longo dos próximos slides, como é importante cada um manter esse papel, mas ele não é de uma forma fixa, engessada, como muitas vezes é dito, ou como às vezes se faz parecer, né? Aquele posicionamento social, muitas vezes confundido aí com machismo, ou com uma tentativa de manter uma estrutura social antiquada ou extremamente conservadora, e na verdade o que a gente tem aqui é o reconhecimento que sim, cada um tem o seu papel, e que dentro desses papéis é necessário respeitar o papel do outro, porque se a gente ocupa o espaço do outro, a gente se sobrecarrega, o outro fica sem função, e não tem como um relacionamento acontecer. A expressão amorosa na intimidade sexual, e às vezes apenas o intercurso sexual, frequentemente liga os parceiros, quer eles queiram, quer não. Não é a intenção ou a escolha que estabelece o vínculo, mas o próprio ato físico. E aqui a gente fala de encontros, porque às vezes a gente tem casais que se tornam pais de uma noite. Então, aquele filho que nasceu de um encontro casual, aquele filho que nasceu de um casal que não escolheu manter a vida juntos realmente. E se tem a possibilidade desse nascimento, né, dessa concepção, esse encontro desse casal, ele gera uma intimidade, ele gera um tipo de conexão que já é profunda o suficiente, que já é íntima o suficiente para gerar uma marca e um relembrar e muitas vezes prender a pessoa naquela situação. Então, é muito comum numa constelação, às vezes a gente encontrar um parceiro que foi ali, sei lá, por um período curto de tempo, algo que não teve, assim, um convívio realmente, mas que teve uma intensidade pelo ato sexual, e com isso a pessoa continua presa naquele momento, naquela fase da história dela, e não consegue abrir espaço para nada depois disso. E, às vezes, na hora que a gente está fazendo a anamnese, perguntando ali, né, das relações da pessoa, dependendo do caso, se tem essa conversa antes, essas pessoas não são nem citadas, né, porque não imagina, não relacionam uma coisa com a outra. Até porque, não teve importância. Não teve importância, mas permanece. Não teve importância, mas sempre lembra. Não teve importância, mas virou, de repente, um padrão de comparação ali. Porque teve a intimidade, teve essa conexão. E isso, o ato físico em si, da relação sexual, pode acabar gerando esse tipo de
conexão que perdura ao longo dos anos e que gera, assim, consequências sistêmicas ao longo da vida. A expressão sexual do amor representa também o nosso ato mais humilde. Em nenhuma outra circunstância nós nos expomos tão completamente, denunciando a mais cabal vulnerabilidade. Depois que os parceiros se ligam pela intimidade sexual, a separação sem culpa ou sofrimento não é mais possível. Eles não podem partir como se sua união nunca houvesse existido. Embora esse apego seja um problema para os pais que se separam, também protege os filhos de separações precipitadas ou caprichosas. Quando tem essa exposição, quando mostra o mais íntimo, quando está ali naquela situação de vulnerabilidade, a vulnerabilidade em si gera uma conexão de intimidade, seja de qualquer tipo. Então, quando você demonstra muito sentimentos e emoções, isso te coloca vulnerável, isso pode gerar uma conexão. No ato sexual, a mesma coisa, tem essa vulnerabilidade porque ali não tem tantas barreiras, ali é um estado em que a pessoa literalmente se despiu para estar com o outro, e quando tem essa conexão, que acaba sendo muito mais íntima e profunda, tem consequências e isso permanece. Agora, depois disso, não se rompe completamente um laço. Então, continua com algum tipo de conexão, continua com algum tipo de sensação depois da separação. Às vezes a gente nem dá esse nome de culpa no dia a dia, mas, poxa, é mais um rompimento, mais alguém que chegou na vida e saiu. E gera um tipo de sofrimento, que cada um vai dar um nome, mas não dá mais para simplesmente fazer de conta que não existiu, que não deixou marca, que não teve importância, por mais que sejam aquelas pessoas que estão ali só para ter número, né, número de parceiros e tudo mais, e que às vezes até competem por isso, mas no fundo, no fundo, no fundo tem uma marca, e isso também está expressando alguma questão que aquela pessoa vive. Inclusive, a incapacidade de estar disponível para um relacionamento duradouro que leva para outros tipos de vulnerabilidade e disposição. Então, a pessoa, às vezes, ela se sente mais à vontade em ser vulnerável na expressão sexual para não se mostrar vulnerável na parte emocional, por exemplo. Então, às vezes se faz essa escolha, mas a busca é pela conexão com o outro de qualquer forma, é vulnerável da mesma forma, e gera, sim, esse sentimento aí residual, essa culpa, essa sensação, esse estranhamento, esse sofrimento, no fim das contas. E esse apego, ele é difícil de lidar em algumas situações, mas ele é, sim, uma forma de proteger os filhos. Então, é necessário que o casal tenha esse apego, porque, bom, tendo o apego, a gente já vê hoje em dia muita gente se separando porque sim, porque deu vontade, porque cansou, porque não é mais do jeito que eu gostaria, as relações já estão muito mais fluidas, né? E se não tivesse nada dessa culpa, se não tivesse nada do que mantém o casal conectado, simplesmente iria acabar de uma forma ainda mais egoísta, ainda mais individualista, e os filhos permaneceriam cada vez com uma menor proteção, com um menor cuidado, sendo que cada pai, cada mãe só estaria ali pensando em si. Então, essa conexão entre o casal tão difícil de romper é uma forma também de proteger os filhos que vem dessa união. Agora aqui, antes de começar a pensar no casal, a gente tem que começar a olhar para onde cada um veio, de onde veio cada cada lado aí dessa relação. O amor entre os parceiros exige a renúncia ao nosso primeiro e mais profundo amor, o amor por nossos pais. Os dois lados aí precisam renunciar a esse primeiro e profundo amor. Para que um esteja disponível para o outro, é necessário conseguir olhar para trás, reconhecer, sim, o amor que existe pelos pais com os pais, reconhecer a vida que foi dada, reconhecer tudo que foi vivido ali, reconhecer a forma de receber esse amor, o papel que desempenha dentro do sistema. Muitas vezes é necessário esse movimento de voltar para o próprio lugar, porque estava casado com o pai, porque estava casado com mãe, porque estava ocupando o lugar dos avós, e tudo isso exige demais. Tudo isso é
tempo, uma dedicação, um gasto energético, um peso muito grande, que não dá espaço do lado para que exista uma outra pessoa, para que tenha espaço para um parceiro. Então, o amor entre parceiros, ele só existe quando a pessoa vai para o lugar dela e ela renuncia não só ao primeiro amor, que é esse amor pelos pais, mas também a todos os papéis que ela tentou ocupar e que não eram dela. Tudo aquilo que ela tentou carregar do sistema como uma forma de salvar todo mundo, como aquele amor mágico da criança que cuida do pai, cuida da mãe, só quando ela desiste disso, olha para frente, toma a vida e cuida de si, que ela consegue esse espaço de abrir ali realmente essa disposição para estar com alguém. As pessoas que estabelecem relacionamentos na esperança, reconhecido ou não, de que ganharão algo que não recebem do pai ou da mãe, estão, na verdade, procurando paz. Aqui é o outro lado, é outra vertente. É aquele filho que olha para o pai e para a mãe pensando, você não me deu o suficiente, eu precisava de mais, eu não recebi. No lugar do seu filho doador, que quer salvar todo mundo, é o filho que está cobrando ali. Ei, eu tinha que ter recebido mais. Vocês não foram pais bons o suficiente. Vocês não me deram tudo aquilo que eu precisava, não atenderam as minhas demandas, não cuidaram de mim. Ou então, de repente, teve um pai ou uma mãe ausente, ou mesmo presente, mas muito indisponível emocionalmente. Tudo que um filho olha e exige dos pais, primeiro, porque acha que faltou. Segundo, não consegue tomar a vida, porque para tomar a vida é necessário tomar a vida do jeitinho que foi dada. E se o filho olha para trás e fica cobrando dos pais, ele não consegue receber aquilo, ele não consegue tomar aquilo que ele recebeu. Ele não abre espaço para receber de verdade. Para conseguir fazer isso, é necessário abrir mão do ideal de como os pais deveriam ser e realmente aceitar o que é. Aceitar a própria história, aceitar os pais, aceitar o sistema, aceitar o fluxo da vida e reconhecer que eu recebi do jeito que chegou até mim e que é o que eu precisava, porque afinal eu estou aqui. Sem esse entendimento, sem esse conseguir tomar de verdade, a pessoa não tem espaço na vida dela para o relacionamento. E quando ela encontra alguém, vai ser nessa esperança de que alguém vai me dar o que os meus pais não deram. Então, se o pai foi ausente, se a mãe não dava carinho, eu vou encontrar isso num relacionamento. Se eu sou uma pessoa carente, se eu sinto falta desse contato, desse colo, de ser mimada, de que o outro, de que alguém faça por mim, de ser cuidada, e entro num relacionamento, eu estou buscando ali alguém que faça isso por mim, eu estou colocando essa pessoa na posição de pai ou de mãe. Para ter um relacionamento entre iguais, equilíbrio de troca, aquela troca entre parceiros, é necessário que cada um realmente tenha tomado pai e mãe, tenha voltado para o seu lugar, esteja olhando para frente, sem cobrar nada de ninguém. O amor é limitado da mesma maneira quando um parceiro age com o outro, valendo-se da autoridade paterna, tentando educá-lo, melhorá-lo e ajudá-lo. Todo adulto já foi educado e sabe como comportar-se, de modo que qualquer tentativa para repetir a lição está fadada a prejudicar o amor. Não admira que o parceiro tratado como criança reaja cortando o relacionamento, o modo de as crianças romperem com a família. Aqui é o espaço de entrar num relacionamento e ter a necessidade de cuidar. Só que uma coisa são os pequenos cuidados, lembra? Dá um passinho, cuida um pouquinho, espera o outro lado, ele também faz, e é aquela troca de cuidados que é natural, que é até mesmo desejável no relacionamento. Só que quando um lado olha e fala, beleza, agora eu tô com alguém, então eu vou cuidar de tudo. Eu vou... Isso era muito comum até não tanto tempo atrás, assim, eu vou deixar tudo pronto para ele então. Geralmente mulher tomando esse espaço de vou escolher a roupa que vai usar no dia seguinte, já vou deixar separadinho para ele, vou servir a comida, e aí, então, eu que vou colocar o quanto eu acho que ele tem que comer, como que deve, sabe, essa cobrança quase realmente como se fosse o filho. É diferente o servir do, por exemplo, eu vou servir o prato e tô servindo, tô colocando para a pessoa e tudo bem,
do ter esse cuidado como, nossa, mas você não comeu muito, hein? Olha, mas não sei quem, nossa, você não gostou? Aquele cuidado que vai além, que não é simplesmente um servir, é um controlar, é um cuidar, é um tentar se colocar num papel de responsável e tirar o poder do outro, como se o outro não tivesse responsabilidade sobre si. Isso é mais comum do que geralmente a gente reconhece, e isso cai nos pequenos detalhes também. Quando a gente fala de tentar educar, quantas vezes, em quantos relacionamentos acontece aquela coisa de não é assim que se faz, aquilo ali faz diferente, olha os modos, olha como você tem que agir, geralmente vindo de um espaço em que tem um choque entre os dois sistemas, porque sim, são sistemas diferentes, pessoas que foram criadas de formas diferentes e que se encontram. Quando se encontram, cada um tem seu jeito, cada um recebeu de um jeito, cada um aprendeu desde a infância de um jeito. E quando se encontram, um tenta, naturalmente, colocar o próprio jeito ali como regra. Só que uma coisa é eu compartilhar o meu jeito, esperar uma resposta do outro, ver o que o outro tem também de interessante. Porque olha só, se a forma da minha família lidar com as coisas fosse a forma certa, a única forma certa, eu não teria problema na família, né? Então estaria todo mundo super bem resolvido. Minha família faz da melhor forma que existe. E é por isso que eu olho, eu honro, eu respeito, eu faço tudo do jeitinho que eles me pediram. Só que na prática não é assim, né? A gente tem várias críticas à própria família, mas quando se expõe no relacionamento, quando olha para o outro, fica defendendo. Às vezes defendendo os mesmos padrões que criticou a vida inteira. Eu não quero ser como eles, mas quando eu me relaciono com uma outra pessoa, eu vou dizer que tem que ser daquele jeito. Não adianta, o sistema é muito forte, isso é totalmente inconsciente. E o sistema vai se sobrepor. Por isso que a gente tem que ter essa atenção, porque se você tentar educar o outro com base no seu sistema, no padrão do seu sistema, às vezes sem perceber, isso não vai funcionar. Você vai se colocar como, olha, o meu sistema é o certo, o seu está errado. Isso não tem força para continuar. Então, reconhecendo tudo isso, olha, meu sistema é como é, eu tomo a vida desse jeito, mas meu sistema também tem um monte de coisa super bagunçada, tá ótimo. O do outro também, maravilha. Então, eu vou mostrar como é no meu sistema e eu vou esperar para ver como é no sistema do outro. Porque, às vezes, aquele outro sistema tem um jeito de resolver uma questão prática ali da vida que é muito melhor do que eu aprendi a vida inteira. Às vezes, tem um padrão, tem um hábito, um costume que ali vai fazer muito sentido para mim. Nem tudo que é bom para mim e que faz sentido para mim vem só através do meu sistema. De repente, pode ser um grato encontro ali, entender e receber do sistema do outro. E aqui é necessário abrir esse espaço. Então, no lugar de julgar o sistema do outro pelo que eu aprendi com o meu sistema, que muitas vezes eu julgo também, é olhar o sistema do outro e reconhecer que, sim, ali tem padrões, como tem no meu, ali tem questões que funcionam e que não funcionam. E dá espaço para receber isso também, dá espaço para criar um meio campo. O que funciona para mim, o que funciona para você, um pouquinho do meu jeito, um pouquinho do seu jeito, e a gente vai criar o nosso jeito, então. Mesma coisa para ajuda. Lembra lá da aula de ajuda? A gente oferece ajuda para um adulto, na medida em que ele necessita, quando ele pede, e sempre de forma pontual para que ele continue caminhando. Dentro de um relacionamento, quem se dispõe a ajudar tanto o outro, que faz tudo por ele, acaba também gerando uma desordem, né, se colocando no papel de grande. E aí, quem é pequeno não consegue receber tanto de um relacionamento que não é de pai e filho e sai do relacionamento. O parceiro tratado como criança reage cortando o relacionamento, porque o papel da criança quando cresce é sair. Então aquele parceiro que por um tempo até ficou porque estava confortável, vai chegar uma hora que vai entrar na adolescência rebelde e vai falar, olha, isso aqui não serve mais para mim. E ou vai embora, ou vai ficar enchendo o saco, vai fazer um verdadeiro inferno na vida do casal. Para se tornar homem, o filho tem que renunciar à primeira mulher de sua vida, ou seja, a mãe. Do mesmo jeito, para se tornar mulher, a filha tem de renunciar ao primeiro homem de sua vida, ou seja, ao seu pai.
Por isso, o filho tem de sair cedo da esfera de influência da mãe e entrar na do pai, e a filha tem que sair daquela do pai e entrar na da mãe. Aqui a gente tem um movimento que o bebê nasce, e claro, por questões fisiológicas, ele está numa esfera muito próxima à mãe. Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, aquele bebê está muito conectado à mãe. Com o passar do tempo, esse bebê começa a ter uma certa independência, vai entrando ali, né, numa fase de criança realmente, né, que sai do estágio de bebê e começa a explorar o mundo, e a partir dali vai se aproximando do mundo, então, através do pai. O movimento da menina é sair do bebê, que está na esfera da mãe, ir para o pai, ser apresentada ali ao mundo pelo pai, mas a menina precisa fazer esse movimento de retornar para a esfera da mãe de novo. Porque se ela fica na influência do pai, ela vai começar a ver o mundo com essa visão mais masculina, com a visão do pai. E o que acontece ali? É aquela pessoa ultra independente, que só olha para o mundo para fora, que não olha para dentro, para a família, para as conexões mais próximas. É a pessoa que vai buscar prover, é a pessoa que está muito nessa energia do mundo e menos nessa energia do fluxo da vida mais interno. Muito legal por um lado, sim, a gente tem aqui, inclusive, uma questão geracional muito forte, porque quando as meninas ficavam muito na esfera da mãe, e era o comum, né, então o bebê nascia, a menina era apresentada para a sociedade, ficava sempre ali muito próxima da mãe, de repente casava, virava ali a mulher do marido, ponto. Só que isso gerou uma dependência, né, isso foi criado, na verdade, para ser a mulher dependente do homem. Quando a gente entra numa fase em que a mulher vai para o mundo como mão de obra, né, como trabalho também, é muito comum que esse movimento de retorno não aconteça mais. Porque numa dada geração, então, as mulheres que foram para o mundo pela primeira vez, as mães não tinham ido. E quando a mulher vai para o mundo, ela vê como referência ali o pai, porque sempre foi o pai que esteve no mundo. Só que essa falta desse retorno para a mãe, para esse movimento mais interno, para esse olhar da vida, do fluxo de vida e não só do mundo externo, isso, de certa forma, tirou uma parte do que as mulheres também precisam ver. Não significa que tem que olhar só para isso, mas significa que é uma parte que muitas vezes foi negada, tida como menor, que foi rejeitada, que foi desprezada por muitas mulheres de uma forma reativa e não por uma escolha consciente. E nesse movimento, então, é muito necessário que a mulher volte, retorne para a mãe e consiga olhar de novo para todos esses aspectos, inclusive fazendo as pazes com esses aspectos, né? Olhar para a mãe e reconhecer, tudo bem, se a mãe não foi trabalhar, se a mãe foi dependente do pai, poxa, mas isso tem seu peso, isso tem seu valor, e isso não diminui ou desmerece ninguém. Então é necessário ter essa consciência interna para conseguir não só integrar a mãe, integrar o feminino, e também ter essa autopermissão para se voltar e olhar para a mãe, sem o julgamento de que a mãe não foi para o mundo, então a mãe sofreu. Não, a mãe foi como foi, a mãe fez o que fez, a mãe viveu o que era da época dela, e que agora sim, na nossa época, beleza, tem um movimento de ir para o mundo, a gente está sofrendo por ir para o mundo também. Então, cada época com seu sofrimento e cada época com a sua necessidade de entender, se tornar consciente de como estar cada vez mais inteiro. A gente nunca vai estar completo, mas é trabalho de cada um estar cada vez mais inteiro. Já o menino, bom, para o menino ele, bebê, colo, mãe, e dado uma certa idade ali na infância, ele vai mais para a esfera do pai, vai explorar o mundo, é o pai que leva a andar de bicicleta, é o pai que brinca de lutinha, é o pai que joga para cima e a mãe fica desesperada, porque, né, e se não pegar, e se machucar e tudo mais. Então, esse movimento do pai levar para o mundo, e o menino deveria ficar nessa esfera de influência do pai, para aprender com o pai como se tornar homem. E eu sei, aqui tem muita polêmica do o que é o homem, o que é a mulher, e como que a gente está olhando para tudo isso, nessa construção formal do que é cada um, de qual o papel de cada um.
Mas lembra, a gente está olhando aqui para toda essa estrutura, pensando, sim, no fluxo de vida, pensando numa estrutura em que você precisa do pai e mãe para gerar um novo bebê, para permitir que o fluxo de vida continue. E é por esse movimento que a gente olha essa necessidade da convivência. E se a gente for parar para ser muito honesto, meninos que cresceram sem esse contato, não necessariamente com o pai, mas com uma figura paterna, têm uma dificuldade gigante, não só em se validar e estar no meio masculino, que é um meio também bem difícil de se estar, né, dessa cobrança dos homens, dessa busca por validação, dessa competição constante, mas também uma dificuldade muito grande de se relacionar com as mulheres. Não entende, é muito arriscado, muito difícil, então tem que se proteger, acaba colocando esse homem num espaço em que ele não se reconhece, não reconhece o seu lugar, o seu papel, e não se sente bem também em nenhum lugar. Resumindo, a pessoa que está fora do lugar, não importa onde ela seja colocada, ela nunca vai estar bem. Então, quando a gente olha para tudo isso, não é para engessar alguém e enfiar a goela abaixo, o seu papel é esse, mas é para que a pessoa possa entender aquilo que está fora do lugar, para dar um passinho, fazer um ajuste para um lado e para o outro, até encontrar o lugar que mais faz sentido, aquilo que, de repente, não se permitiu olhar ou viver, e aqui eu falo por mim também, né? Muitas vezes eu olhava para tudo que era do mundo de menininha como uma coisa horrível, porque eu não queria justamente ter o mesmo destino da minha mãe. Eu não queria ser a mulher dona de casa, mãe de filhos. Eu queria ser a mulher que vai para o mundo. Eu queria ser quem estava ali no papel do pai, né? Eu queria ser quem meu pai foi e não quem minha mãe foi, pelo sofrimento que meu pai causou. Então, olha só como é dual, né? Por um lado, você tem ali a negação do que a pessoa fez, o julgamento ali, né? De, poxa, mas a gente sofria e tal. E, ao mesmo tempo em que eu defendia a minha mãe, eu não queria ser como ela, porque eu sabia do sofrimento dela. E se eu me negar a olhar para a mãe, para o feminino, para esse lugar de fluxo da vida, nada disso é uma escolha consciente. É apenas um resultado de uma reação inconsciente e também conhecida como um emaranhado sistêmico, repetindo e reproduzindo geração após a outra a mesma bagunça, os mesmos problemas, algo que gerações futuras terão que relembrar e resolver, se a gente não resolver. Bom, quando o filho fica na esfera da mãe, o que acontece? Ele é levado a ser apenas um adolescente ou mulherengo, mas não um homem. E aqui a gente tem um aspecto interessante, né? Aquele pegador, o cara que pega todo mundo, que faz o que acontece, geralmente, vai lá, dá uma investigadinha. É o cara que não saiu da casa da mãe, é o cara que está sempre buscando alguém para fazer as coisas por ele, porque ele não assume, não faz as coisas. É aquele cara que, às vezes, não tem coragem de pedir uma pizza, porque ele está ocupado demais sendo servido. Ele não saiu da adolescência. Por mais que ele faz e acontece e pega todo mundo, é só isso que ele sabe fazer. Ele não tem a postura do homem. Já na esfera do pai, a filha é levada também apenas a ser uma adolescente ou amante, mas não uma mulher. Por quê? Está na rebeldia do mundo. Eu vou para o mundo, eu faço, eu aconteço, eu mostro a liberdade sexual que as mulheres conquistaram, só que isso impede de olhar para um outro lado do feminino, que é justamente essa área do acolhimento, do cuidado da família, que muitas vezes foi negado por questões históricas e sociais. E aqui a gente entra no masculino e feminino, e como isso relaciona o desejo e a conexão entre o homem e a mulher. Então, o homem, desejoso de amar uma mulher como sua parceira, em igualdade de condições, tem de preservar a necessidade que tem dela, preservando ao mesmo tempo a sua incompletude. Então, vamos lá. O homem que quer estar com uma mulher, ele tem que preservar a falta dele para ter a necessidade dela. Em vez de desenvolver o feminino dentro de si, deve deixar que a parceira lhe ofereça isso como um presente e aceitá-lo.
A mulher que tenciona amar um homem deve também aceitar o masculino de sua parte. Quando um homem e uma mulher anseiam por aquilo que o outro possui, possuindo por sua vez aquilo que o outro procura, tornam-se iguais na sua incompletude e na sua capacidade de dar. Quando ambos respeitam as próprias limitações e preservam suas necessidades, essa necessidade mútua os complementa e completa, de sorte que o dar e o receber fortalecem a união. Então, a união de um relacionamento de casal, aqui pensando um casal de homem e mulher, é justamente o que falta em um e o outro tem para dar. Se eu me torno extremamente masculina, o masculino não tem lado, não tem para quê. Se eu quero ser completa, o outro não tem lugar. Lembra que eu falei? A gente nunca vai ser completa, a gente tem que ser inteiro. Inteiro é aquele que não está quebrado, despedaçado, é aquele que está no seu lugar, é aquele que tomou posse da vida do jeito que ela veio, do jeito que ela chegou, é aquele que integra pai e mãe em si para seguir adiante. Isso é estar inteiro. Completo? Nunca, porque a gente não tem o mundo inteiro dentro da gente. O outro sempre vai ter algo que eu não tenho. Eu posso estar inteira na medida daquilo que eu recebi, mas eu nunca vou estar completa porque o mundo é múltiplo. E eu só vou poder me relacionar com o outro sendo que ele também é incompleto e que ele precisa justamente daquilo que eu tenho. Eu só vou conseguir me relacionar com o outro quando o outro reconhecer que tem coisas em mim que ele não vai alcançar sozinho, que estar comigo é, então, um ganho, e que eu olho para ele da mesma forma. Tem coisas que eu tenho que olhar para minha incompletude, para minha incapacidade em relação àquilo e reconhecer que o outro pode fazer e oferecer isso por mim. Um dia eu ouvi uma pessoa falando, mas toda relação fica parecendo que você não gosta do outro, que você gosta do que o outro tem a oferecer. De certa forma, isso é muito real, porque não dá para gostar de alguém que não tem absolutamente nada para oferecer, porque fica desigual. Mas também não dá para gostar de alguém que tem tudo a oferecer e me faz trazer à tona a sensação de ser completamente insignificante, que não me deixa doar. Então tem que ser sempre na troca. Estar com o outro não é só pelo que ele me dá, é também pelo que ele me dá. Estar com o outro não é só pelo que eu posso dar, mas é também pelo que eu posso dar. E isso tem que estar equilibrado entre os dois lados. Então, a falta de cada um abre espaço, sim, para o relacionamento com o outro, mesmo que esse relacionamento não traga a completude. Porque não é porque eu estou com o outro e que os dois ali têm esse equilíbrio e cada um dá o que pode e nessa troca, somando os dois, vai estar mais do que cada um conseguiria separado, mas também não vai estar completo, porque são dois incompletos compartilhando. Então, a gente vai ter um casal incompleto, mas tá tudo certo, é por aí mesmo o caminho, porque é esse movimento que permite seguir adiante. Senão, seria simplesmente encontrar alguém que te completa e parou ali. O que faz a vida seguir adiante é que a incompletude continua. Quando os parceiros estabelecem um relacionamento, cada qual traz a sua individualidade para a união, e nessa união a perde. A esposa confirma o marido como homem, mas ao mesmo tempo desafia sua masculinidade e a arranca dele, de sorte que essa masculinidade decresce no curso da parceria. De igual modo, o marido confirma a feminilidade da esposa, mas também desafia sua feminilidade e a despoja dela, de sorte a torná-la menos mulher. Para que a parceria continue excitante para os dois, eles devem renovar continuamente a sua masculinidade e feminilidade. O homem renova sua masculinidade na companhia de outros homens e a mulher renova sua feminilidade na companhia de outras mulheres. Eu li isso aqui, eu achei sensacional esse negócio. Porque, realmente, sabe aquele casal que vocês olham e falam, nossa, estão há anos juntos e de repente um tá a cara do outro, fazendo a mesma coisa que o outro, que geralmente parece irmãos. Eu já tinha estudado em outros tempos, outras coisas, justamente sobre a necessidade dessa polaridade. Quando os dois se tornam muito parecidos, quase irmãos, perde a parte química aí do negócio, né? Perde essa atração porque você perdeu a polaridade. Fica tudo muito parecido. E justamente pela questão do incesto, como que você vai ter atração por alguém que está ali quase como um irmão?
Então, é necessário que essa polaridade continue existindo. Só que o homem chega entregando sua masculinidade, a mulher chega entregando sua feminilidade. No mundo que fica só os dois ali, se relacionando, essa troca, um está dando para o outro, então está diminuindo o seu, de certa forma. Essa troca vai cada vez mais aproximando os dois. Como é que se abastece disso de novo? Homem com homens, mulheres com mulheres. E muitas vezes os casais reclamam disso, né? A mulher que reclama que o cara sai para jogar bola com os amigos. Ou o cara que reclama que a mulher quer fazer não sei o que lá, com as meninas, com as amigas, e que... sendo que é justamente esse o momento de se nutrir das coisas de homem, das coisas de mulheres, e que vai permitir que esse encontro ele seja visto novamente como a polaridade necessária. É necessário, sim, ter o espaço individual de cada um. São dois adultos compartilhando a vida, construindo a vida juntos, cada um contribuindo com o que tem, mas cada um também tendo a sua vida para se nutrir cada vez mais, para ter ainda mais para entregar. Se um dos lados abre mão da própria vida ou deixa de ter amizades, deixa de ter esse tipo de contato depois, né, se fecha num relacionamento, num casamento e deixa de ter esse convívio social, entra de novo na relação de pai e de mãe ali, porque quem fica só dentro de casa, esperando a autorização do outro para poder sair e ganhar o mundo, é a criança. Então, para que o relacionamento se mantenha equilibrado, os dois lados precisam, sim, ter onde se nutrir da sua masculinidade, da sua feminilidade. Desejo. Se o desejo sexual de um dos parceiros não é correspondido, ele ou ela se vê numa situação frágil, porque o outro tem o poder de rejeitar. Embora quem acede ao desejo não corra riscos, parece mais forte, e aquele que deseja parece necessitado e exigente, em vez de generoso e doador. E como se o parceiro que acede ao desejo, mesmo amando, desse e ajudasse sem nada a receber. Nessa dinâmica, o que deseja mostra-se agradecido, como se recebesse sem dar, e o que acede ao desejo sente-se livre, talvez mesmo superior, como se a sua doação não implicasse nenhum ganho. Então aqui, quando tem um lado que quer, tá ali buscando, esperando pelo sexo e tá, de alguma forma, demonstrando esse interesse, ele está, naquele momento, numa situação de vulnerabilidade, porque o poder de aceitar ou não, de querer ou não, de rejeitar ou não, é do outro. Só que se isso é feito quase como se tivesse, vamos supor, né, uma pessoa quer, a outra pessoa não quer. Se a pessoa que não quer vai tratar o outro, tipo, como um capacho de, sai daqui, eu não quero, para de encher meu saco, enfim, e tem esse distrato com o outro, não só a pessoa que está ali querendo entra no espaço que já estava vulnerável, como acaba sendo, muitas vezes, se sentindo menor realmente, se sentindo não só rejeitado, mas invalidado no próprio desejo. E ele correu um risco e ele foi rejeitado. Ele deu o poder para o outro, na verdade, quando ele demonstra um interesse, e aquele poder foi utilizado, de certa forma, contra ele. E aqui o convite é justamente para que essa dinâmica aconteça sem que um lado precise invalidar ou diminuir o outro, para que um sim ou um não, ou um vamos negociar esse negócio aqui, seja feito de uma forma mais respeitosa, sem que um se sinta menor frente ao outro. Então, os parceiros que zelam pelo desejo devem concordar que, quando o ser mais íntimo do outro está aberto e vulnerável, e é o que acontece quando o desejo é exposto, devem respeitar esse desejo, ainda que não atendam. Nessa situação, ficamos absolutamente vulneráveis, de sorte que o parceiro não deve correr o risco de uma rejeição humilhante quando sente e expressa o desejo. Então, tem que ter essa confiança de que ele pode demonstrar o desejo sem ser humilhado, de que mesmo que ele não seja correspondido naquele momento, ele não vai se sentir menos. Ele vai ter que lidar com o desejo dele, mas ele não vai ter que lidar com a humilhação do outro.
Então, por mais que o outro esteja na posição de poder, de aceitar ou não, de querer ou não, ele não vai exercer esse poder de uma forma arrogante ou de uma forma prejudicial para a relação. E aqui a gente entra no segundo amor. Então, quando tem todo um relacionamento que termina e se inicia um outro relacionamento, esse novo relacionamento ele é diferente. Então, o segundo amor só logra êxito quando o vínculo com o primeiro é reconhecido e valorizado. Quando os novos parceiros compreendem que sucedem aos anteriores e ficam em débito para com eles. A segunda união não tem a mesma força e qualidade da primeira, nem isso é necessário. Mas não quer dizer que seja menos feliz ou afetuosa. Na verdade, costuma ser até mais feliz e satisfatória. Todavia, a densidade do vínculo geralmente decresce a cada relacionamento sucessivo. Tem uma outra passagem em que o Bert traz a questão do primeiro relacionamento ser muito profundo e os outros relacionamentos vão se tornando mais superficiais. Não é ruim ser superficial, porque o que é superficial ganha abrangência. Então, num primeiro relacionamento, que é aquela coisa muito intensa, muito profunda, geralmente não tem espaço para mais nada, são só os dois ali, isso acaba muitas vezes, inclusive, desgastando, afastando a pessoa, né, um casal, do resto do convívio social, com isso perdendo essa polaridade que a gente acabou de ver, e isso não se sustenta a longo prazo. Só que os dois lados aprendem ali. Eles aprendem que é importante ter o convívio. Quando termina, ficar sozinho, não ter mais amizade, tá aquela situação, né, de sofrimento, e ter colocado só aquela pessoa como centro da vida, acaba virando um peso também. Então, o segundo relacionamento é quando, segundo ou terceiro, enfim, né, mas a pessoa já aprendeu muito com o relacionamento anterior. Ela já sabe que ela não pode se anular pelo outro. Ela já sabe quais são os limites. Então, certas coisas que ela aceitava no primeiro, ela não vai aceitar no segundo. Isso já vai entrar como condição. Ei, você vem até aqui, daqui você não passa. Como tem esse limite mais claro, ele não é tão profundo, mas, ao mesmo tempo, ele é mais respeitador, de certa forma, né? É um relacionamento que permite essa troca de uma forma mais equilibrada, mais respeitosa, e por isso mesmo pode ser mais feliz. Só que sempre fica aquela, não é exatamente uma ameaça, mas é aquela consciência de que, ei, só vai até aqui, eu não vou aturar mais do que isso. Então, o segundo relacionamento, ou o terceiro, ou seja qual for, sempre vai trazer mais intensamente essas condições, porque já não se aceita tudo como aceitava antes e já se tem consciência da necessidade das demais pessoas na vida, de outros convívios, e muitas vezes, sim, já tem história aí, outras pessoas, às vezes filhos, então você já tem um envolvimento com outras pessoas de qualquer forma, né? Entre os pais. As mulheres quase sempre têm mais importância nos relacionamentos entre pais, talvez em virtude da imediaticidade do envolvimento do seu corpo na gravidez, no parto e na criação dos filhos. Sua ligação com eles é naturalmente íntima e forte. Por intermédio dos filhos, ela se liga também à vida e sente uma importância que o marido dificilmente adquire. Essa mulher é o centro ao redor do qual a família se organiza, e embora possa ser mais limitada do que o marido, exibe um contentamento seguro e uma liberdade confiante que, paradoxalmente, não são garantidos pela sua maior importância. Aqui, a gente tem a relação dos papéis, do que é o papel do pai, do que é o papel da mãe, e como nesse primeiro momento, pensando num bebê, toda a demanda do bebê está em cima da mãe, a sociedade muitas vezes se organiza justamente para olhar para essa mulher, para garantir a sobrevivência, a segurança dela, e tem que ser assim, só que, ao mesmo tempo, quando essa sociedade se organiza e olha para a mulher e para nessa esfera, né, novamente, para na esfera da mãe, isso tem consequências também lá no futuro. Então, por mais que seja um período em que, sim, a mulher precisa ser vista integralmente ali, as suas demandas, as suas necessidades, porque a vida dela parou em nome do filho,
ao mesmo tempo a gente tem que, com o tempo, reconhecer que essa esfera também precisa aumentar, né? Não dá para passar anos só nessa microesfera do cuidado da mãe e bebê, porque a mulher também precisa voltar para a vida, porque a criança vai crescer e precisa ganhar o mundo, então é um movimento que dura um período. O amor é, em geral, bem servido quando a esposa segue o marido no seu linguajar, na sua família e cultura, e quando aceita que os filhos o sigam também. Essa concessão toma-se natural e boa para as mulheres se seus maridos governam no interesse do bem-estar da família e compreendem a misteriosa lei sistêmica de que o masculino serve o feminino. Os homens e suas famílias sofrem consequências graves quando esse serviço é evitado, distorcido ou não executado. E aqui está uma parte que gera muita polêmica e que vem com todo o discurso de que a constelação é machista, Bert Hellinger é machista, e que isso tudo é um absurdo, onde já se viu a esposa seguir o marido. Aqui a gente tem a primeira frase muito clara. O amor é, em geral, bem servido quando a esposa segue o seu marido. Ponto. Beleza. Se parasse aí, todas as críticas e falatório que tem por aí realmente teria sentido. É que as pessoas não se dão ao trabalho de ler o resto. Essa concessão torna-se natural e boa para as mulheres se seus maridos governam no interesse do bem-estar da família e compreendem a misteriosa lei sistêmica de que o masculino serve o feminino. Até fiz um post essa semana falando, aí vem os red pill da vida dos homens, que são os meninos que não saíram da adolescência, que querem catar todo mundo e não cata ninguém, e que ficam enchendo o saco, que é um absurdo o homem servir a mulher. Então, você vê os dois lados aí, né? Tanto as mulheres falando que é um absurdo seguir o homem, quanto o homem falando que é um absurdo servir a mulher. O que a gente tem aqui, na verdade? Por que, pensando lá atrás, a mulher teria que seguir o marido? Porque quem ia para o mundo e garantia a sobrevivência do núcleo, pensa, mulher, filho. A mulher garantindo a nutrição e a segurança do filho. Só que a mulher, se estiver sozinha garantindo a vida de um bebê, de uma criança, ela está extremamente vulnerável. Ela precisa de alguém que faça uma barreira maior aqui, ela precisa de alguém que proteja ela para que ela possa proteger o filho. E aí, de novo, a gente cai nas questões fisiológicas dessa proximidade mãe e filho. Se o cara vai para o mundo com a clareza de que o papel dele é, sim, proteger e servir esta mulher que está protegendo e servindo o filho, poxa, ele serve a mulher, só que em determinados momentos, aquele lugar que ele está já não está trazendo mais o recurso, já não está mais trazendo a segurança, já não está mais funcionando para aquela família. Então, se esse homem que tem o dever de proteger a família, não está conseguindo fazer isso naquele local, mas tem outro local que ele consegue, então sim, a mulher tem que seguir o marido nesse sentido. Tem que mudar de cidade, por exemplo, porque o trabalho mudou e quem está garantindo a sobrevivência da família é o trabalho do homem. Tem que seguir a família, a cultura, justamente porque geralmente a gente tem esses movimentos, né? O cara que não está incluído na própria cultura e no próprio sistema, na sociedade em que ele está, se ele não tem um posicionamento razoável ali, ele não consegue sustentar a família dele. De novo, a gente pega aqui momentos históricos que são mais importantes de serem vistos, né? Hoje, a gente consegue essa fluidez muito maior para os dois lados, mas há pouquíssimo tempo atrás não era assim. E por isso que sim, a mulher tem que seguir o homem se o homem souber servir a mulher. E aí cada um faz a sua parte, e aí cada um entrega o seu lado, e isso é raramente visto, né? O que a gente tem são os dois lados dizendo, não vou seguir, não vou servir, não, e beleza, né? Os relacionamentos que a gente já sabe como é que andam. Então, não se trata de ser a vaquinha de presépio, né? Que segue o pastor ali, sei lá, no sentido de conduzir como se a mulher fosse
uma posse do homem, não é nesse sentido, mas é como o homem, naquele momento, está provendo e servindo, então tudo que ele faz no mundo é em nome daquela família. E vocês vão me dizer, mas não é assim que funciona, por isso que a gente está falando da teoria do mundo ideal, em que a mulher segue o homem, que o homem serve a mulher. E que isso tudo tem que ser visto junto para funcionar. Na vida real, a gente encontra os emaranhados, as bagunças todas, e é por isso que a gente pode constelar as pessoas, porque elas nunca estão no lugar. Além da hierarquia estabelecida pelo tempo e pela importância, a divisão de funções também desempenha um papel na escolha do parceiro que irá liderar. Embora isso em muitos países esteja mudando, as famílias com as quais trabalhamos, em geral, funcionam melhor quando a mulher assume a responsabilidade principal pelo bem-estar interno da família e o homem se encarrega da sua segurança no mundo exterior, sendo seguido aonde quer que vá. Então, isso que eu falei agora, né, anteriormente, que a mulher vai cuidar do micro, o homem vai cuidar desse limite em relação ao mundo, e que justamente por causa dessa relação com o mundo é que a mulher deve seguir o homem. E essa frase aqui é o resultado final disso. Então, eu poderia, enfim, descansar. Muitas mulheres se surpreendem ao descobrir o profundo alívio, a grande satisfação e a tranquilidade que sentem espontaneamente quando o sistema familiar adquire simetria e elas, com toda a naturalidade, seguem um marido que está verdadeiramente a serviço da família. Os homens, por sua vez, experimentam uma estranha transformação quando seus serviços são reconhecidos e devidamente valorizados. O que a gente vê hoje? Mulheres extremamente sobrecarregadas e exaustas, porque tem que fazer tudo, e ao mesmo tempo que se orgulham disso, quando tem alguém do lado que faz e que assume esse papel de servir, entram aqui, ó. Então eu poderia, enfim, descansar. E eu tenho ouvido muito, com muita frequência, mulheres mais velhas dizendo isso. Então, chega, né? Eu tô cansada, eu quero um parceiro, eu quero alguém para que eu possa descansar. E, ao mesmo tempo, o que a mulherada geralmente reclama? Que os homens são inseguros, que fica precisando de elogio e que fica esperando reconhecimento. Sim, quando eles têm o seu serviço devidamente reconhecido, é o que eles precisam para continuar servindo. Então, o equilíbrio aqui se dá quando as mulheres deixam os homens serem homens, e conseguem olhar isso e elogiar e valorizar, enfim, ao mesmo tempo em que os homens se dedicam a servir e estar no mundo com o propósito claro e direcionado de cuidar da sua família. Vamos lá. E aí, gente? Gente, é tão óbvio isso. Nossa, esse final eu achei lindo, sensacional. É isso. Se tudo fosse assim, tava perfeito. Tava perfeito, é muito fácil de compreender. Sim. É E óbvio uma e aula não mais. óbvio. É o quê? É óbvio sem ser óbvio. É, isso. Muito legal. Essa aula sensacional. Uma aula melhor que a outra, assim. Sensacional, assim. Tá Nossa, gravado isso, gente. Aquelas... nossa, meu, muito boa. Eu marquei, anotei tanta coisa. Essa era uma das partes que no começo, nossa, junto com o Ter que Honrar Pai e Mãe, essa era a segunda parte que eu olhava, assim, que ó, meu caramba, e não sei o quê, e ficava puta da vida, eu falava, gente, isso é muito absurdo. Aí, quando eu parei para estudar realmente, eu falei, nossa, então, enfim, posso descansar, que sensacional, meu, sensacional. É verdade. Eu achei esse final, nossa, muito legal. E é engraçado, né, porque homem tem muito disso, eles precisam de validação, precisa. Tanto que, assim, já conversei com, enfim, com pessoas que atendiam
tanto que eu vejo aqui atendendo, mas até mesmo conversar com pessoas que conheceram prostitutas, que atenderam diretamente prostitutas, e grande parte dos homens que vão lá para conversar, e acontece muito, é justamente porque não tem o elogio, não tem a validação, não tem esse reconhecimento em casa. Então, eles vão pro puteiro para ter reconhecimento, sabe? É nesse nível o negócio, do nível de insegurança e de falta desse se ver homem através do olhar de uma mulher. Porque uma coisa é ele, eu sou fodão com os amigos e tal. Outra coisa é ter essa validação de uma mulher. E se ele está muito inseguro, ele não consegue nem olhar e se relacionar com outras mulheres, né? Tipo, ai, nossa, vou, sei lá, conquistar alguém. Porque a autoestima está lá no pé. Então, ele literalmente paga para receber um elogio de uma prostituta porque é o que valida a masculinidade de alguma forma. Então, é muito surreal o nível que chega a isso, a importância disso. E aí, a mulher em casa, o que faz? Porra, você não serve para nada, e que não sei o que. Isso vira um ciclo, né? A mulher muito forte fazendo tudo, xingando que o cara não serve para nada, ele já se sentindo um inútil, e no momento tá sendo inútil mesmo, porque né, não tem nem, a gente não dá nem espaço. E assim, é uma construção social, porque a geração anterior, né, nossas mães, nossas avós sofreram muito com homens extremamente complicados, Isso. num casamento que elas não podiam sair. Só que, ao mesmo tempo, a gente foi para um espaço muito masculino e eles ficaram sem papel, sem saber o que fazer. E sem mulher pode ser muito difícil de conviver. Então, eu olho, às vezes, para o lado deles e falo, não que eles são certos, porque, né, não faz besteira, não é nada disso. Mas, realmente, a gente é difícil também. E é muito bom poder olhar esse lado de novo, né? Então, eu acho muito legal quando eu tenho a oportunidade de estar num círculo de homens ali, conversar e ver as demandas deles. É surreal, assim, de ver, é bem divertido. E aí? Todo mundo pensando. Ô, Priscila, eu fiquei ouvindo aí você falar da nutrição, né? E eu vejo muito assim na parte masculina, né? Em alguns casais próximos, assim. Eu vejo que tem muita mulher, né, que busca a nutrição em grupo de mulher, em várias coisas, né? Na igreja e tudo. Enquanto isso, seus maridos estão no sofá, assistindo o jogo, assistindo a televisão, né? Sim. No caso, esses homens, eles estão no papel do adolescente, então, no caso, seria? Tem vários formatos, né? É que hoje as mulheres se organizaram e tem esses coletivos que são muito legais e que, inclusive, permitem um acolhimento. Homem não tem isso porque ele não consegue, quer dizer, hoje está começando a ter, mas ainda é pouco, né? Mas ele não consegue demonstrar vulnerabilidade. Então, o homem, até porque isso é mais feminino, quando o homem sai com o homem, o que vira, né? Geralmente, ou vai para o futebol, para quem gosta de se mexer um pouco, mas a maioria só gosta de assistir o futebol, né? Ou vai para o boteco. E aí que é o problema. Porque daí os caras se reúnem no boteco, enche a cara, volta para casa, a mulher fica brava, óbvio. Porque o problema não é ele estar com os amigos, o problema é o tipo de amizade, para onde que está indo e o que vira depois disso. Então, o convívio social dos homens tem esse agravante, que muitas vezes vem com a bebida, e aí a bebida a gente já sabe, né, que vem com violência, vem com uma série de outras coisas. Então, é uma necessidade, sim, criar esses grupos em que os homens consigam ter um convívio mais saudável. Agora, conheço, sim, mulheres que, eu não deixo mais ele ir jogar o futebol, ou eu não deixo mais, e tem uma amiga minha que o marido joga pôquer. E aí, é assim, tal dia é o dia do pôquer. E funciona super bem, eles se divertem jogando pôquer, é só entre amigos, sabe? Então, cada dia na casa de um, e é uma coisa super saudável, super legal. Por que tirar isso do outro, né? Mas sim, hoje a gente está no nível de sedentarismo e de não ser sociável que os homens estão preferindo ficar em casa assistindo futebol, jogado no sofá. E que bom que pelo menos as mulheres nesse momento têm esses coletivos que estão além do próprio sistema, né? Porque é uma chance que a gente tem de entender como as mulheres romperam certos limites que antes não enxergava saída, né? E hoje, nesses grupos, tem sido um grande espaço de troca.
E seria muito importante os homens terem espaço para isso. Tem algum movimento, mas ainda é bem pequeno. Mais algo? Todo mundo bem? Uhum. Bora para uma pausa, então. 8h12. 10 minutinhos? A Pode gente ser. volta a 25, então. Que daí Tá fica- bom. Uhum. Até já. Até já.